A todas as nossas internautas, Mulheres em Ação, é tempo de semear. Estamos de volta para compartilharmos aqui a respeito de desertos os quais todas nós temos passado. Você que está passando, quem sabe, o deserto do desemprego, o deserto da perda de um familiar, o deserto de uma grande decepção no casamento, o deserto de um problema seríssimo, de uma causa impossível. Nós queremos trazer aqui o que está em Isaías 43, versículo 19, que diz assim, você pode abrir aí a sua Bíblia para junto compartilharmos. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Este vocábulo, palavra deserto, muito conhecido de todas nós, mas eu quero passar o assunto do deserto porque todas nós sabemos que um deserto é um lugar onde não se habita nada, não existe nada. É um lugar que nenhum ser humano jamais poderá viver. É um lugar seco, árido. Conhecemos vários desertos, né, na história, mas esse deserto que eu quero falar é o deserto interior, é o deserto espiritual, é o deserto emocional e, quem sabe, o deserto físico, uma enfermidade qualquer. E como é que nós temos, queridas, reagido a estes desertos? Cada uma de nós temos uma maneira de reagir, não é? É interessante, como diz aqui Paulo, aos Romanos 5, ele falando sobre a justificação pela fé, temos paz com Deus. E aí ele vai dizendo mais que nós devemos nos gloriarmos nas tribulações, porque sabemos que elas estão contribuindo, né, para o nosso crescimento espiritual. Nos gloriarmos significa que nós devemos alegrarmos na presença do Senhor, que o Senhor está conosco, nós não devemos temer, que Ele está permitindo, não é, esse processo, esse deserto. E são várias as respostas que nós daremos a este momento que todo ser humano passa, quer salvos ou não salvos. Você, mulher, que talvez esteja triste, você esteja aí no deserto da perda, quem sabe, de um familiar seu, talvez você, querida, esteja no deserto do desemprego, porque está acontecendo muitos desempregos, não é? Muitas pessoas estão passando muitas dificuldades, porque elas foram despedidas, não é? Nessa pandemia. E outras já vão reagir de maneira diferente, cada uma de uma maneira própria, não é? Não é igual ao que eu estou passando. O meu deserto já é diferente do seu deserto, e assim vai de uma para com a outra, de uma pessoa para a outra. Isso vai entrar a questão dos temperamentos também. Tem pessoas que enfrentam os desafios, mulheres que enfrentam, né, essas dificuldades, esses desertos, que na verdade são escolas. Todos nós temos que passar pelas escolas da vida. Estamos aqui neste planeta, nós que servimos a Deus. Se você tem convicção, mulher, você está entendendo, não é? Discernindo de que Deus está permitindo você passar por esse deserto, este processo, para você crescer, para você ouvir melhor a Deus, para você manter esse relacionamento com Ele, né, nesse isolamento, né? Quantas mulheres estão em casa, né? Muitas trabalham, mas tiveram que parar, né? Trabalhos assim em repartições públicas e outros tipos de trabalhos. Tivemos que ficar em casa, né? Então é um momento para reflexão, porque no deserto
nos processos quais nós passamos, sempre o nosso interior está questionando, né? Questionando o quê? Por que eu estou passando, né? Isso? Por que Deus permitiu eu passar por essa situação? Por que meu familiar faleceu? Por que meu irmão está desempregado? É os porquês. Mas nós temos que entender, queridas, que há um propósito. No lugar de porquê, vamos dizer, para quê, Senhor? Eu creio que o Senhor tem um propósito de permitir que eu venha passar por esse processo, por esse deserto. Outras pessoas já enfrentam, né? Mulheres já enfrentam esse momento da vida com mais leveza, não é? Eu conheço vários tipos de mulheres com vários tipos de temperamentos, né? Tem mulheres melancólicas que elas entram em depressão, ficam tristonhas, outras, né? Eu digo assim, eu falo com as mulheres que servem a Deus, outras já cantam louvores ao Senhor, outras já vão fazer a obra de Deus, que é o melhor remédio para nós vencermos estes momentos, não é, de lutas, não é, e dificuldades, é você pensar nos outros. Você pensando nos outros, não é, você vai se sentir bem melhor, a tristeza vai embora, porque a melhor coisa é dar do que receber. Realmente, quando nós semeamos, nós nos sentimos, não é, mais leves, mais felizes e temos, eu digo, propósitos de viver melhor. Não mais naquela tristeza, porque você vai servir alguém, você que conhece a palavra de Deus. Mas você que está do outro lado, minha querida, não é, pela primeira vez ouvindo este vídeo, dá o seu like aí. O nosso propósito é conversar, trazer assim a palavra de Deus, não é, porque ela é a única que tem todo o poder de nos alegrar, de trazer respostas para as nossas perguntas. E aí nós vemos que nesse deserto que todas nós estamos passando, é interessante observarmos o seguinte. Nós mulheres falamos muito, né? Nós mulheres somos mais estressadas devido à carga de responsabilidades. Nós mulheres somos mais ansiosas, mas é bom observar o seguinte. Olha, atenção, é importante que você venha a observar que a sua atitude, a minha atitude, a nossa atitude, é ela quem vai determinar quanto tempo eu vou passar neste deserto. E qual tem sido a sua atitude em meio a essas dificuldades? Porque no deserto há muitas dificuldades, sabemos que não tem água, o calor é insuportável, não há sobrevivência. E você vai determinar isso. É você que vai determinar, levantar-se, dizer, olha, eu confio em Deus, eu tenho um Deus por mim, um Deus forte, um Deus que peleja por mim. E eu não vou ficar triste não, eu vou cantar hinos de louvor ao Senhor, porque eu creio, eu sei, aqui está escrito a palavra, não é? Que ele diz aqui que eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Deus está permitindo para trabalhar alguma área da minha vida, por isso que não temerei o que me possa fazer o mundo. E você que conhece a palavra de Deus, você vai se sair melhor neste deserto do que aquela que não conhece. Porque é citando a palavra de Deus, viu, minhas queridas, que nós venceremos. Foi assim que Jesus venceu lá a tentação no deserto, foi citando a palavra. Está escrito, está escrito. Você que ainda não tem, assim, esse compromisso firmado em ler a palavra de Deus, a partir de hoje, neste deserto, quem sabe você esteja aí achando que essa pandemia, este isolamento,
Tem sido um deserto terrível, porque nós não podemos sair para todos os lugares. Estamos aguardando primeiro em Deus, porque nós cremos que Deus está agindo, Deus está, sim, cuidando de nós, Ele está conosco neste deserto, Ele está operando milagres. Mas eu não vejo, irmão Neide, mas peça ao Espírito Santo de Deus para abrir teus olhos, você verá que neste deserto, neste processo doloroso, que sabe, você aí neste hospital, não é? Muitas mulheres contraíram esse vírus, não é? Algumas já voltaram para a casa de papai e nós temos que estar de malas arrumadas, prontas para quando chegar a nossa hora. Porque aqui este mundo é um deserto. Muitas aflições, muitas atribulações, muitas dificuldades, mas não devemos temer. Se você tem experiência com Deus, se você vive com o Senhor, se você está 24 horas ligada ao Senhor, você não vai temer. Ah, irmão Neide, a irmã teme, todos nós tememos, não é verdade? Agora é preciso exercitar nessa intimidade com Deus, você exercitar que Deus está com você. Muitas dizem, mas eu não sinto que Deus está comigo, mas a Bíblia diz que nós andamos pelo que cremos e não pelo que sentimos. O problema nosso é a nossa mente, que precisa ser mudada, transformada, renovada com a palavra de Deus, porque neste deserto, essas atitudes, ou são estas atitudes, que vai determinar quanto tempo você vai passar neste deserto. Se você crê, se você anda pelo que você crê, pelo que você sabe, você vai citar a palavra em todo o tempo. Venha o desafio que vier, venha o demônio que vier, você está sempre citando, está escrito, se Deus é por mim, que será contra mim? Está escrito, não temerei o que me possa fazer o homem, está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma questão de mente, querida, nós temos que reprogramar a nossa mente com a palavra de Deus, para que você tenha atitudes corretas neste caminhar no deserto. Quanto mais você reclamar, quanto mais você murmurar, você vai permanecer rodeando o deserto. Está lá em Deuteronômio, se você quiser abrir, nós poderemos ler, que era para eles chegarem, quem? O povo lá, o povo hebreu que saiu na liderança de Moisés, eles teriam que chegar em 11 dias. E por quê? Eles rodearam por 40 anos. Qual a resposta? Deus diz na sua palavra. O Senhor diz na sua palavra que os que obedeceram, os que creram, os que confessavam a palavra, ok? Os que estavam ligados aos mistérios de Deus, esses conseguiram chegar em menos dias. Então, significa que são as nossas atitudes em relação aos nossos problemas. Porque quanto mais você fala no problema, mais você rodeia deserto. Por que você não muda de estratégia, minha querida? Vamos fazer o seguinte, no lugar de murmurar, reclamar, faça um propósito, diga assim, eu vou louvar hinos ao Senhor. Quando vier esses pensamentos, eu vou cantar hinos ao Senhor. Olha aqui, olha. Deuteronômio 1, capítulo 2 diz, jornada de 11 dias há desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Eles poderiam chegar em 11 dias. Por que 40? Porque eles murmuraram, reclamaram. Olha, quanto mais nós ficamos falando no problema, mais você fica no problema. É impressionante, não é?
A Bíblia está dizendo aqui que quanto mais eles murmuravam contra Moisés, reclamavam, eles ficavam ali. E foram 40 anos. E o conselho que eu lhe dou, não queira não, rodear não. Comece a partir de hoje, determinando isso na sua vida. A partir de amanhã vou fazer um propósito de louvar a Deus, citar a palavra do Senhor. Aí eu lembro de uma pregadora, né, que todos nós sofremos frustrações, não é? Todo ser humano sofre frustrações. Mas saibamos o seguinte, que enquanto nós estamos, não é, sofrendo frustrações nos nossos planos, se você está se esforçando para agradar a Deus, se você está em linha com a palavra, creia tão somente que os planos de Deus na sua vida não serão frustrados. Avanço dos planos de Deus estarão sendo realizados na sua vida para aquelas que estão nos seus desertos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque não chegaremos em menos dias, se por acaso ficarmos desanimadas, querendo arriar as armas, só murmurando, reclamando, não vai adiantar. Não vai adiantar, o Senhor tem seu caminho na tormenta. Levante aí um altar de louvor e adoração a Deus. É interessante que no deserto, minhas queridas, nós aprendemos muito. Quais as lições que nós poderíamos tirar deste deserto? Olha, Deus é soberano, Ele permite para que venhamos a manter o nosso relacionamento com Ele. Em todo o deserto que passamos, devemos discernir, entender que Ele não nos deixou, Ele está com você no deserto. E outra coisa fundamental, Ele é o mesmo Deus, Ele neste deserto está operando milagres. Peça ao Espírito Santo de Deus para abrir seus olhos, para que você possa enxergar só na dimensão espiritual, porque quem é carnal não vai ver não. A mulher carnal não vai ver. Só quem é espiritual, que mergulha no sobrenatural da oração, da intimidade com Deus, do crer, porque a incredulidade está roubando as bênçãos de muitas mulheres. E a nossa atitude neste deserto deve ser de louvar e não reclamar, porque nós somos, né? Porque saímos mais rápido dele. Quando nós louvamos, amanhecemos o dia louvando a Deus, adorando ao Senhor. Olhe, o que você está passando, faça prova de Deus. A palavra do Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. O ser humano, olha, a ciência, veja bem, a ciência está provando, não é? Descobertas, que as pessoas bem-humoradas, elas são mais saudáveis. Por que tantas doenças? Depressão, colite nervosa, gastrite nervosa, e lá e vai, e aí vai. Por que tantas enfermidades da mente, de origem da mente, da psique? Porque as pessoas precisam mudar, mulheres. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Não aceite. Você é livre para dizer, eu não quero pensar isso. Não vou pensar. E não pense. Vamos pensar o que a palavra de Deus pensa. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Que Ele está fazendo uma coisa nova. Peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos, para você enxergar que Deus está realizando uma grande obra. Ele está abrindo caminho neste deserto. Quantas vezes eu, quando passo pelos desertos, eu vejo os milagres de Deus. Você tem visto, minha amiga, minha querida? Você tem visto, minha irmã? O nosso Deus é Deus simples, é um Deus
universal. Ele abençoa todas. Agora, quem entra para manter esse relacionamento com Deus tem que nascer de novo, tem que abandonar os pecados, tem que crucificar o seu eu, tem que se humilhar diante de Deus. E aí você vai ver, você verá como Deus, Ele opera esses milagres neste deserto. Ele abre caminho. Ele abre caminho neste deserto e rios no ermo. Já imaginou um ermo, um lugar deserto, seco? Não é? E Deus é todo poderoso para abrir. É uma situação que você está passando. Você que está desempregada, querida, você não vê solução nem para a direita nem para a esquerda, mas você está crendo que Deus está. Se você é mulher de Deus, você está crendo que Deus está abrindo aí um caminho para você. Porque você está na posição da obediência, você está pagando o preço. Olha, eu apenas estou aqui para conversar um pouquinho, não é, sobre os desertos, mas que você esteja entendendo que Deus está permitindo você passar por este deserto é para você dar frutos, seja qual for o problema que você esteja passando. Você que serve a Deus, Deus está podando cada uma de nós, tirando os galinhos secos, olha, porque isso não agrada a Deus. E aí, o propósito de Deus é que nós venhamos a sermos abençoadas. Vamos voltar a uma outra reflexão, dando continuidade a este assunto. Mulher, o que é que você tem feito no deserto? Até lá, voltamos, viu? Beijão.